A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos os nossos queridos irmãos que têm até 18 anos que venham para cá estudar conosco todas as sextas, no mesmo horário da palestra, de 20 às 21 horas, descobrindo a arte de aprender o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Temos que agradecer muito a Deus esse momento de poder estudar o seu Evangelho, né? Que isso seja muito importante na nossa vida para nos transformarmos em pessoas melhores. O nosso objetivo é crescer espiritualmente. Então, dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre fonte cristalina do Evangelho. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail oespiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, inspira o meu coração nesse instante. Eu possa te sentir atuando dentro de mim, conhecendo os meus mais íntimos pensamentos. Criações minhas. Pai, maus pensamentos encravados na minha mente. Compreendo que tudo que fizer de mal resultará em dor para o meu futuro. Assim como o meu mal passado está agindo em mim, trazendo-me amarguras. Não quero pensar mais em coisas negativas. Quero libertar-me, ser diferente do que era antes. Começar uma vida nova tocada pelo teu amor. E te prometo, com todas as forças da alma, que de agora em diante serei melhor. Procurarei me esforçar ao máximo para gostar das pessoas, mesmo das que não pensam como eu. Vou apreciá-las, valorizar as suas qualidades e vivenciar antes o defeito. Obrigada, meu Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre fonte cristalina do Evangelho. Então, no programa de ontem, nós falávamos do autor, do Rafael Lavarini. Mesmo tendo nascido num berço espírita, aos 19 anos de idade, ele sentiu uma vontade louca de tirar sua própria vida, ou seja, partir para o suicídio, né? Diz assim: saí dali desolado e fiquei imaginando as muitas pessoas que chegam a cometer um suicídio ou um crime porque não são ouvidas, ou ainda recebem esse tipo de mensagem que é trivial em maior parte e permanecem, por exemplo, por tempos entrando e saindo de tratamentos, agravando quadros psíquicos, sociais, físicos, emocionais e espirituais. Quantos irmãos, que vêm trabalhando sobre este problema da dor, da depressão, que partem para vários tipos de tratamento, várias clínicas,
e não chegam a uma solução, não resolve o problema. Ele diz assim: no dia seguinte relutei, porém me esforcei e consegui ir para uma visita costumeira na APAC de Sete Lagoas, em Minas Gerais, onde tanto aprendi. Coisa também muito importante, você que está passando por esses processos depressivos, procure uma ocupação voluntária. Digo, sem remuneração, vai fazer algo de bom para alguém. Então vai ao presídio, vai a hospitais, entendeu? Procure sair do seu estado de conforto para exercitar a caridade, que será revertida a você certamente. Chegando lá, um dos recuperandos disse-me que necessitava de uma conversa particular comigo. Levou-me até a cela em que dormia e ao lado de outros 3 irmãos, para minha surpresa, me fizeram um pedido. Rafael, temos percebido nos últimos dias que o Senhor não está bem. Sabemos que não temos muito o que oferecer, mas estamos aqui para ouvi-lo no que precisar. Então veja só, meus queridos irmãos, vejam só, de que ele, um necessitado, mas se propõe a fazer um ato de caridade, vai visitar os presidiários da APAC em Sete Lagoas. Como ele já era muito bem conhecido por todos, eles perceberam que ele não estava bem. Deus instrui o homem através do próprio homem. Era o que eu precisava para chorar compulsivamente e aliviar um pouco minhas dores e sombras interiores. Ou seja, ele estava já num estágio de sensibilidade aguçada, enfim, frágil. Então, era um momento que ele teve para chorar. Eu nunca senti tanto alívio em poder ter passado por aqueles atendimento fraterno, coletivo, por meus irmãos, que ainda assim como eu, encontram-se em recuperação. Observem que ele foi auxiliado, praticamente tratado por irmãos prisioneiros. Naquele dia não mais os enxerguei como escravos do mundo, como presos que só precisavam da piedade de alguém, mas de fato como irmãos. Foi necessário, portanto, chegar ao auge de um sofrimento para conseguir vê-los como necessitamos enxergar assim, de dar-lhes o devido valor. Então, olha a importância e o conteúdo que ele adquiriu, a experiência, a maturidade. Ele via-os com piedade, como escravos, tendo que ter pena, aquela coisa toda. Agora começa a enxergá-los como verdadeiros irmãos em caminhada. Quantas lágrimas, quantas dores precisamos ainda para enxergar-nos a maneira dos verdadeiros irmãos em Cristo? E é por esse entendimento profundo sobre a vida de Paulo de Tarso, recomenda Onésimo a Filemon, não como um escravo, mas como um irmão. Então foi aquela recomendação que nós falamos no programa de ontem, quando Paulo de Tarso pede a Filemon para receber Onésio não mais como escravo, mas como um irmão devotado nas lides cristãs. Como temos enxergado uns aos outros, sejam aqueles que receberam nossas ordens ou nos dirigem ordens. Ao final de sua vida, escrevendo para Timóteo, sua derradeira epístola, Paulo de Tarso grafa melancolicamente: só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4:11. Naquele momento já quase que crucial, da sua despedida da vida física. Sua vida foi ceifada no ano 67 na Via Ápia por um soldado romano a mando do prefeito dos pretorianos tigelinos, nos últimos dias do imperador Nero. E ali ele sentiu só, apenas na companhia do seu grande amigo grego Lucas. Imagine, um atendimento fraterno feito com amor trouxe a Paulo um companheiro para a vida inteira. Sim, quando Paulo de Tarso conhece o Lucano, ele que era adotivo do governador da Síria, tornando-se um cidadão romano influente, que estudou medicina no Egito Antigo, na escola de Sete, em Alexandria, e salvou Paulo de Tarso de várias surras, porque ele utilizava o anel romano e imediatamente os militares afastavam, mas porque ele era uma autoridade, ainda que temporária aqui na terra, mas naquele momento ele foi de suma importância para Paulo. Se tornaram grandes amigos, eles tiveram um encontro por volta de 41 em Antioquia e se tornaram amicíssimos.
Um atendimento fraterno feito com amor me trouxe Paulo, um companheiro para a vida toda. Fiz na APAC também, agora referindo ao caso contado, na APAC certamente permanecerei fazendo amigos para a eternidade. Talvez em provações ásperas, a vida poderá nos trazer vários ensinos a esse respeito, fazendo-nos deparar com muitos que se fizeram inferiores diante de nossa ignorância, sendo os que nos estendem a mão, seja no mundo físico ou ainda na vida espiritual. É o seguinte, meus queridos irmãos, todo aquele que pratica o bem, na vida física ou até fora dela, sempre vai receber também amparo de amigos espirituais, amigos encarnados, se que tiverem, né? Colhendo os frutos da sua própria semeadura. Por fim, é válido ressaltar que qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar, poderá exercer o papel do atendimento fraterno do acolhedor cristão. Basta ter boa vontade e exercitar a compaixão em se colocar no lugar do irmão que chora e precisa ser ouvido. Dessa forma, não sereis apenas servos ou senhores, mas irmãos amados uns dos outros, independentemente da posição que ocupas. A fraternidade será a marca de suas relações interpessoais. Então, meus queridos, aproveitemos esse momento de reflexão para colocarmos na nossa vida prática. Nesse trecho da carta, Paulo de Tarso passa a ser ainda mais direto com Filemão. Apesar da epístola não ter o teor de uma exigência, e sim uma sugestão de acolhimento a Onésimo, o destinatário se vê em uma posição de aceitar ou aceitar. Pois o apóstolo dos gentios coloca a amizade deles em balanço. Não temos dúvidas do quanto Filemão e todos os seus familiares tinham apreço por Paulo, em função dos benefícios espirituais que receberam por meio dele. Negar tal pedido é negar a amizade, carinho e respeito que deviam ao convertido de Damasco. E, de fato, é esse exercício que todo cristão deve fazer. Acolher com amor todos os sofredores, imaginando em cada rosto a presença do Cristo, seja personificado em dependentes químicos, do álcool, os que se prostituem, os esquecidos nos hospitais, os que padecem de abandono nos asilos, crianças sem pai e mãe, encarcerados e recém-libertos, mendigos e os que passam fome ou sentem frio. Todos devem ser o convite amoroso de Jesus para a vida, né? E aí a gente sabe da importância disso aí, da nossa atitude cristã. E aí você lembra que Jesus disse que quando acolhermos aquele irmão necessitado, é a ele que nós estaremos acolhendo. Então a gente tem que pensar nisso. Primeiro, não podemos julgar ninguém. Com as pessoas que chegam até nós, elas não chegam por acaso. Não existe acaso. Tudo está delineado por Deus. Então, se naquele momento chega para você a oportunidade de você ajudar, seja no atendimento fraterno numa casa espírita, seja na sua casa, seja na hora que você esteja passando na porta de um vizinho que ele te chama e vai contar os seus dissabores, aquele momento é o momento do acolhimento, é o momento do atendimento fraterno. Não precisa existir um local para que esse atendimento fraterno aconteça. E aí você vai usar de todo o seu amor, olhar aquela pessoa com os olhos de Jesus, procurar ajuda do alto, para que as palavras que você vai colocar no coração daquela pessoa sejam importantes para a vivência dela. Primeiro, escutar, que é importantíssimo. A gente viu aqui, né, o depoimento do Rafael Lavarini. Escutar, como é importante ser escutado no momento que você está muito fragilizado. Depois, ouvir aquela palavra, não precisa dos ensinamentos, passar o ensinamento em cima. Você vai acolher aquela pessoa com carinho, mostrar a ela a importância da fé, da oração, saber que tem alguém que está escutando, isso é muito importante. Então, o que a gente pode fazer a mais, né? A gente não pode deixar de ver essas pessoas com os olhos de Jesus, como eles estão falando aqui, ó.
os dependentes químicos, do álcool, os que se prostituem, aqueles que estão esquecidos nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, nos orfanatos, gente, mendigos. Nós precisamos olhar essas pessoas com amor, não com soberba, com amor. Quando você vai se dirigir a uma pessoa dessa, não cabe você se achar superior. A humildade é tudo na nossa vida. Lembrar do Chico, como o Chico agia. E quando a gente estiver em certas situações, vamos pensar como Jesus agiria aqui nesse momento. É o amor que é o mais importante. É como você vai se dirigir àquela pessoa. Levar palavras de carinho, de incentivo. É o que eu sempre falo. A caridade, ela é múltipla. Várias portas podem se abrir para nós fazermos a caridade. E nem sempre a caridade precisa ser meter a mão no bolso. Vai no asilo, aquelas pessoas abandonadas pelos filhos. Não julgue porque está abandonado por causa disso. Não interessa para nós. Nós não temos essa capacidade de julgar. E aquela criança que é abandonada, que quando a gente vai fazer essas visitas, a alegria que a gente pode levar a essas crianças. Né? Eu conheço uma pessoa que acabou adotando 3 crianças. Tantas visitas foram sendo feitas que eles se afeiçoaram a 2 crianças e depois uma terceira. Ele falou, vou separar os filhos, as crianças, os irmãos, não. Adotou 3 crianças. E isso é bonito demais. E a gente tem que entender isso. Como nós podemos praticar essa caridade. Vamos continuar aqui no texto. Ó. Dessa forma, terás sempre um estímulo para praticar a caridade pura, em seu formato mais santo e original, conforme contemplamos na história do cristianismo primitivo. E a esse respeito, lembro-me novamente dos meus avós, pois desde sempre tinham em sua casa um quarto de hóspede, onde estava sempre ocupado por alguém, que a princípio era um desconhecido. E segundo relatos da minha avó, Maria Antonieta, a alegria deles era sempre quando esses acolhidos eram os filhos do Calvário, ou seja, alguém que estivesse passando fome, vivendo em situação de rua, sem trabalho. Então lá, além de terem um leito asseado, alimentado, roupa, banho e muito carinho, eram sempre encaminhados para um trabalho e convidados ao recomeço. Olha que coisa linda! Quantos de nós podemos fazer isso? Podemos até não ter um espaço para acolhimento da pessoa dentro da nossa casa, mas a gente pode acolher, pode ajudar aquelas pessoas a ter um novo rumo na vida, uma nova visão. É só a gente distribuir um pouco de amor que as coisas vão clareando para as pessoas. Então, por meio desse apoio, os assistidos por eles poderiam receber não apenas o necessário e emergencial para aquele momento, sobretudo dignidade, para que pudessem seguir a vida com as próprias forças. Em uma oportunidade ocorreu um fato intrigante. Já havia um casal de idosos abrigados na casa dos meus avós quando chego ao local um senhor chamado Antônio Moreno, desgastado pelo sol, pelas lutas da vida, alegando estar passando fome e frio, afirmando ainda viver na rua e sem local para ficar. Sim, as pessoas sabiam que meus avós acolhiam e também os encaminhavam para lá. Então arrumaram, portanto, mais uma cama e o alojaram. Enquanto não conseguisse um trabalho para ele, poderiam ajudar na limpeza do terreno, na criação das galinhas, em troca do local para ficar, comida, roupa e alguns trocados ao final dos seus labores domésticos. Minha avó, sempre muito preocupada, dizia ao vovô: Agostinho, não pode ser assim, você sempre pega as pessoas na rua sem que as conhecêssemos. Isso é perigoso. Temos aqui as crianças, eram 6 filhos, 3 meninas, 3 meninos, e uma hora podemos ter problema. Então meu avô dava risada e não se preocupava. Enquanto isso, seu Antônio não era o Antônio Nazareno, do qual narramos um pouco de sua vida em capítulo anterior. Ele ia se familiarizando cada vez mais afeiçoado à família. Ao final de cada dia, as crianças se reuniam ao seu redor para ouvir daquele senhor diversos contos e histórias. Todas as terças-feiras passou a participar com alegria junto à família do Evangelho no Lar. Certamente contribuiu muito aquele senhor, extensivo aos espíritos que o acompanhavam, e também recebia as benesses do alto. Aproveito para ressaltar a necessidade desse encontro com Jesus no lar. Aliás, sempre defendi a tese da permanecerei defendendo que o Evangelho no lar não deve ser semanal, mas diário.
Pois na mesma proporção que o corpo físico precisa de alimento para sustentar-se e manter-se vivo, o espírito precisa do pão da vida no ambiente doméstico, a fim de que o espírito esteja sempre com vida. Exemplo disso, temos a família Gesiel, Estevão e Abigail, que liam os pergaminhos sagrados todos os dias. Jesus na casa de Pedro, fazendo o culto doméstico diariamente. Temos o livro Mensageiro, História da Viúva, que em meio às dores do mundo não deixava de refletir sobre o Novo Testamento diariamente ao lado dos 2 filhos. O que fez o seu lar se tornar um ponto de luz, apoio a centenas de trabalhadores da vida maior. Enfim, são vários exemplos dessa necessidade. E os que gostam de Paulo de Tarso, Chico afirmou que um dos trabalhos que ele tem no mundo espiritual, nos dias atuais, é apoiar todos que fizerem culto diariamente com disciplina e amor. Então, a importância do culto no lar. Vamos iluminar, primeiro que estamos reunidos ali, lendo o Evangelho de Jesus, vamos fazer uma reflexão, e ali é um ponto de luz para todas as pessoas da casa, os espíritos que estão ali e para as pessoas que estão ao nosso redor. Quanta caridade é feita nesse ambiente quando é feito o culto no lar diariamente. Tem uma hora, um horário específico para isso. E não deixe que o telefone bata na porta, vai te interromper. Porque às vezes acontece, mas a gente tem aquele propósito e vamos levá-lo adiante. Quase um ano havia se passado desde que Antônio encontrava-se hospedado na casa dos meus avós. Foi então que, ao final do dia, meu avô chega em casa apavorado, com medo, chamando a vovó para uma conversa e diz: Antonieta, você não vai acreditar. Estava na banca de jornal, na página Procurados pela Justiça, estava Antônio. Mas o nome dele não é esse, é Amauri. Ele é foragido da Justiça do Estado de São Paulo, após ter cometido vários crimes e fugido do presídio. No dia seguinte, com medo da reação de Antônio Amauri, vovô tomou coragem e disse a ele que a família faria uma viagem de férias. Ficariam fora por mais 30 dias na casa e estaria apenas do casal de idosos que lá morava. Dessa maneira, uma funcionária iria lá uma vez por dia para levar a comida dos velhinhos. Portanto, ele deveria escolher um local que pudesse ir para começar a vida e o vovô compraria as passagens. Apesar de sempre acolher a todos naquela situação, o vovô ficou receoso do que poderia ocorrer, tendo em vista a proteção da família ante um fugitivo da justiça. Naquele momento, Amauri, que se tornou Antônio, e apesar de não ser um nazareno, com certeza teve seu encontro com Jesus de Nazaré. Através daquela família que o proporcionou ter um lar, ser acolhido com amor e semanalmente compartilhar o Cristo com aquele irmão por meio do culto. Amauri, após receber um valor de dinheiro para promover as primeiras necessidades, partiu. Muito emocionado e agradecido por tudo que havia recebido, afirmando ainda que, neste lar e através de vocês, hoje eu sou um novo homem. Aqui vivi os melhores momentos da minha vida, quando eu vivi o pior momento da minha existência. Vocês não imaginam o quanto contribuíram para a minha transformação íntima. Sim, eles não imaginavam como sabiam. Dessa forma, meus irmãos, é o ser humano sempre maior, muito maior que seus erros. Ninguém resiste à força do amor. Paulo recomenda a Filemão acolher Onésimo, mas acolher como se estivesse acolhendo ele mesmo. Por isso devemos aprender a acolher todos os nossos irmãos com muito carinho, seja qual for o nosso labor, em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, nos dias atuais, concordamos que a criminalidade aumentou em barbaridade. Antigamente, o dependente químico era viciado em maconha. Hoje, temos cocaína, heroína, crack como drogas. Além disso, há 30, 40 anos, os homens cometiam crimes individualmente. Hoje, há facções e atrocidades que antes não eram cometidas a esse nível, com raras exceções. Então, a vigilância precisa fazer parte da nossa conduta caritativa, mas esta não deve ser maior que a nossa boa vontade e amor em servir os deserdados de sorte, os prediletos de Jesus. O salmista Davi, inspirado por forças espirituais da vida maior, nos relata qual o olhar do Senhor aos presos e sustentados à morte espiritual. Em Salmos 102, versículos 19 a 20. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. A preocupação de Deus, a gente tem que lembrar que Deus olha todos nós por igual, o bom e o mal, todos são seus filhos, e Ele espera que a gente cresça.
Os Espíritos dizem que Deus já nos olha como seres angelicais, só esperando que cheguemos lá. Então, se a gente começa a ter uma visão, caminho traçado por Jesus, vamos fazer a nossa parte, porque certamente nós teremos condições de ajudar aqueles que ainda não enxergam. Ouça também todos os que batem à sua porta, dando esta oportunidade de serem também livres em Jesus. Quem sabe, em outros tempos, não foram meus avós que iniciaram o Antônio e a Mauri no crime. A gente não sabe, né? As reencarnações que nós já tivemos, o que fizemos. E aí, o que importa para a gente saber o motivo que a pessoa está passando aqui? A gente não tem os nossos motivos. Muitas vezes a gente nem sabe por que está passando determinadas coisas. Mas se eu tenho esclarecimento da doutrina espírita, eu estou sabendo que eu tenho a oportunidade da reencarnação para resgatar um erro que eu não estou sabendo. Ninguém vai soprar no meu ouvido, você na vida passada fez isso, fez aquilo. Então encara todos os problemas com o olhar de Jesus, com as atitudes de Jesus, porque é a maneira que você vai poder vencer todos os obstáculos e crescer espiritualmente, que esse é o nosso grande objetivo de estarmos reencarnados. Muito bem, Isa, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, que são os devedores. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Da vida, uma prece. Encontramos no seio de praticamente todas as religiões o exercício salutar da prece. Em algumas, tal prática apresenta-se na forma de mantras, em outras, de cântico ou ainda de rogativa. Entretanto, independentemente da forma, a prece sempre tem como objetivo ligar a criatura ao Criador. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus significa reconhecer nele a fonte de toda a vida, de toda a criação. É observarmos tudo o que nos cerca, as plantas, os animais, nosso próximo, e enxergarmos neles a assinatura divina, o traço que Deus deixa em cada uma de suas criaturas. Uma prece de louvor é feita mais do que com palavras. Pode ser expressa em atitudes. Quando louvamos, reconhecendo em tudo o que nos cerca a mão do Criador, torna-se impossível não expressarmos gratidão a Deus por todo o amor que Ele nos oferece em todas as circunstâncias do viver. Amor esse que se manifesta através das mais variadas expressões. O ar que respiramos, o alimento que temos em nossas mesas, a família que nos acolhe, a casa que nos abriga, os amigos que nos fortalecem. O companheiro ou companheira que divide a vida conosco, os filhos que nos são dados ao coração, as oportunidades diárias de progresso intelecto-moral, a conquista das virtudes que nos aproximam da paz e da felicidade. E quando brota em nossas almas o sentimento que nos leva a louvar e a agradecer, o gesto de pedir modifica-se. Nossas rogativas já não são mais baseadas nas ilusões da matéria, nem tampouco no orgulho que confunde nossas escolhas. Nossas decisões tornam-se mais maduras, pois começamos a compreender as leis que regem toda a criação. Já não mais rogamos a Deus que solucione nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Antes, pedimos ao Senhor da vida que nos conceda a sabedoria, a resignação e a humildade, para que, além de poder superá-los, possamos aprender com as preciosas lições que acompanham cada momento. Entrarmos em comunicação com Deus significa fazermos diariamente de nossa vida uma prece. E a prece se faz em cada gesto de abnegação, de renúncia, de fé. A prece se faz quando olhamos para aquele que sofre, para aquele que passa fome, para aquele que não tem onde morar, e desinteressadamente lhe estendemos a mão que ajuda, o ombro que consola, o abraço que afaga, a palavra que une. A prece se faz quando perdoamos quem nos fere,
e somos capazes de pedir perdão àquele que ferimos. A prece se faz quando nos reconhecemos parte integrante de toda a criação, de todo o equilíbrio universal. E dessa forma, tomamos para nós a responsabilidade de contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Na oração, a criatura suplica e se apresenta a Deus. Pela inspiração profunda e reconfortante, responde o Senhor e se revela o aprendiz. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, mesmo sendo adeptos da verdade, não devemos lançá-la na cara de ninguém, porque isso pode feri-lo profundamente. Jesus silenciou diante de Pilatos. Aquelas circunstâncias adiantava dizer alguma coisa? Não prevaleça da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor, o que é totalmente contrário à lei de Jesus Cristo. Até mesmo, meus queridos, para falarmos a verdade, devemos ter tato. A verdade não pode esmagar, não pode ferir. Ela tem que ser dita com muito amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Drosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos agradecer a Deus esse momento importante, pedindo a Jesus que traga para cada um de nós a paz. O mundo está precisando de muita paz, cada um de nós. Então, peçamos a paz para nós, para o Brasil, para o mundo, e estejamos certos que, ao pedir, nós seremos atendidos. Que Jesus abençoe todos nós e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.